Olá, amigos que acompanham semanalmente nosso programa de informação sobre conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. E um instituto que nos traz ensinamentos de como os esforços cooperados podem levar ao sucesso. E nós vamos falar com a Edilaine Fernandes, do Instituto Limpa Brasil. Obrigado, Edilaine, por nos receber. Obrigada eu, Roberto, estar aqui com você nessa manhã e a gente falar de um tema, né, que é tão relevante aí para a sociedade. Conta como é que surgiu o Instituto no Brasil e no mundo. Esse movimento que a gente faz parte, que é o movimento Let's Do It, ele nasceu na Estônia, no ano de 2008, onde algumas pessoas, né, incomodadas aí com o descarte inadequado de resíduos, né, e se a gente olhar aí o descarte na Estônia, ele era muito mais em áreas de florestas e mananciais, se mobilizou, né, e criou esse movimento Vamos Fazer, e com 50 mil voluntários, após mobilizar em todo o país, eles conseguiram limpar todo o lixo que estava descartado de forma inadequada. Então, tem um vídeo bem interessante que mostra como foi feito isso. Eles mapeavam, né, pessoas para mapear os locais. Depois, no dia, eles foram e limparam tudo com toda os equipamentos, carros e voluntários que precisavam. E ele veio palestrar no fórum aqui, a Marta, né, que é a fundadora desse movimento aqui no Brasil, trouxe o fundador para palestrar no Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade no ano de 2009. No ano de 2010, ele retornou e aí ele convidou a Marta para trazer esse movimento aqui para o Brasil. E aí a gente começou as ações aqui, planejando 2010 e começou a realizar em 2011 e 2012, né? Claro que a gente não tinha pretensão de limpar o país em um dia, né? A gente não consegue fazer isso ainda hoje, mas a gente conseguiu fazer as ações nas cidades acima de 1 milhão de habitantes, que foi essa ideia até para estimular, né? Essas cidades tinham força para levar essa comunicação e outras menores também se envolverem. E a gente segue até hoje fazendo essas atividades. Ou seja, você é um instituto que tem pessoas trabalhando voluntariamente também na limpeza das ruas, dos mares, oceanos, rios, como é que é isso daí? É isso mesmo, a gente tem uma estrutura, né, e a gente começou realizando, então a gente se deslocava para as cidades para fazer essas ações, mas depois a gente, inclusive quando começou a campanha do Dia Mundial da Limpeza, que ela começou em 2017, para estimular essas ações em todos os países no único dia, né, que a gente chama aí do Dia Mundial da Limpeza, a gente começou a articular aqui no Brasil pessoas, né, voluntários em outras cidades para serem líderes e mobilizar os seus municípios. Foi a primeira ação, foi em 2018, em 2019 a gente já conseguiu atingir 1.200 municípios. 1.200 municípios? 1.200 municípios tiveram ações de limpeza simultâneas aqui no Brasil. Só com voluntários? Só com voluntários. E que é isso? Mas e como é que onde você localiza essas lideranças? Porque, puxa, mobilizar 1.200 municípios no Brasil, não que, na é? verdade, não é fácil, né? Mas é que, na verdade, Roberto, já existem várias pessoas que fazem isso, né? É como se você pudesse conectar essa rede. Claro que tem pessoas, se a gente olhar o perfil, né, dos nossos líderes, tem escoteiros, que são pessoas que já trabalham com voluntariado, escolas, aí entram professores, ONGs, né, de meio ambiente também, que trabalham essa pauta, próprios municípios, né, se empoderam dessa atividade para mobilizar a sociedade, agentes de saúde, né, porque a gente está falando do problema do lixo, a gente olha muito pela questão ambiental, mas ela impacta num problema social, num problema de limpeza urbana, né, econômica que a gente fala, porque hoje uma das maiores despesas para os municípios é a limpeza urbana, e não necessariamente as nossas cidades são limpas, porque não existe a capacidade de se limpar, porque existe um número muito grande de pessoas que ainda jogam, né, seus resíduos, por exemplo, em áreas públicas ou urbanas. Também tem um viés, né, se vê da questão da saúde, muitas doenças são proliferadas, né, em decorrência do descarte inadequado de resíduos. Então, a gente precisa... E a poluição dos oceanos, né? A gente estava até falando há pouco sobre isso. A gente, além de ter os nossos córregos poluídos, os nossos rios, a gente conseguiu poluir os oceanos também. É muito interessante. Eu até quero sugerir para quem acompanha o nosso trabalho que entre no nosso site www.sustentabilidade.com.br e verá lá os temas da nossa bióloga Isis Mello, falando sobre o papel importante dos mares, dos oceanos, para
absorção dos gases de efeito estufa. E pior, que 70% das tartarugas apresentam 80%, a 70%, 80% apresentam pedaços de plástico no estômago. Quer dizer, é um número assim absurdo, né? As pessoas falam, estou jogando um canudinho só aqui na praia, né? Não é só um canudinho, são bilhões de canudinhos jogados mundo afora, né? Como é que é educar, por exemplo, no verão, as cidades praianas? Como é que é esse trabalho? Vocês escolhem esses locais como? Na verdade, nosso movimento, ele atua em qualquer local que esteja com descarte inadequado de resíduo. Então, nós não só necessariamente, né, o litoral. A gente tem ações no litoral, área de mangue, as áreas urbanas, praça, parque, então vários locais, né? Mas com relação à questão do resíduo que vai para os oceanos, né, a gente está fazendo um mapeamento, não só o Limpa Brasil, mas outras 5 ONGs estão fazendo um mapeamento junto com a Blue Keepers, né, com o apoio da Coca-Cola. E o interessante é o seguinte, que a gente está fazendo esse mapeamento em áreas de praia, né? A gente ficou responsável por Recife, e a gente vai lá, cria, né, essa coleta de uma área, né? São 4 áreas, e a gente recolhe tudo que está lá descartado de forma inadequada. E, por exemplo, a gente tem lá hastes de canudo. A haste de canudo, ninguém leva, desculpa, haste de cotonete, ninguém leva cotonete para a praia. Esse cotonete a gente descarta, né, no vaso sanitário, que vai para... Que já não deveria, né? Que já, quer dizer, jogou cotonete no vaso sanitário já está errado, né? Mas foi parar na praia. Vai parar na praia. Então, Sim. A gente precisa realmente rever, né? Entender que não é só eu estando na área de praia que eu estou contribuindo para a contaminação dos oceanos, né? Sim. Primeiro que a gente tem que usar o espaço, né? A gente até criou com essa experiência do Dia Mundial da Limpeza, a gente criou uma campanha chamada Eu Cuido do Meu Quadrado. E foi até com um bate-papo com um líder, né? Depois das ações do Dia Mundial da Limpeza, a gente conversou com ele, e ele é mergulhador, então ele faz limpeza subaquática ali na Praia de Iracema, e ele voltando assim do mergulho, ele falou, ele viu aquela cena, né, que é comum na Praia ali de Iracema, todo mundo embaixo do seu guarda-sol. Ele disse, se todo mundo cuidasse, né, do espaço, daí do seu quadradinho. Eu falei, vamos criar essa campanha, porque tem muito a ver com o que a gente sente, né, o desejo de fazer, que as pessoas tenham o sentimento de pertencimento, que use aquele espaço público e cuide daquele quadrado. Ela é corresponsável disso, óbvio, óbvio. Porque se todo mundo cuidasse desse espaço que está ocupando naquele momento, independente do espaço que seja, né, a gente conseguiria ter aí realmente um cenário totalmente diferente, não só nas áreas de praias, mas também nas nossas ruas, nas nossas praças. E a gente precisa realmente trazer esse sentimento de volta e entender que o espaço público é coletivo e é de todo mundo, né? Edilene, me diz uma coisa, quando você diz que, por exemplo, você está atuando em Recife, na limpeza das praias, que tem algumas lá, né, e fazendo levantamento, existe a limpeza pública, municipal, que costuma passar as noites nas cidades, né? Como que você entra no grupo de trabalho, na mesma hora, vocês entram treinando de manhã cedo para mostrar para o pessoal, como é que é a dinâmica disso? Então, na verdade, né, quando você fala aí da limpeza, por exemplo, lá na Praia de Iracema, eles limpam todos os dias. A prefeitura, está dizendo? Todos os dias, Sim. Todos os dias eles limpam a hora da praia, de onde a gente fez a última limpeza ali em Brasília Teimosa. E todos os dias eles recolhem muito resíduo. Porque eles limpam, aí o dia inteiro tem a ocupação, aí eles limpam, aí o dia inteiro tem a ocupação, as pessoas estão jogando. Então, na verdade, é um trabalho que não tem fim. Sim. Por isso que não é efetivo, né? A gente precisa realmente repensar um pouco aí a nossa responsabilidade como cidadão e fazer a nossa parte, né? Até a política nacional fala muito sobre essa questão da responsabilidade compartilhada. Eu nem estou falando que todos os municípios têm uma prestação de serviço efetiva, não é nem isso, né? Mas se nós, como cidadão, tivéssemos fazendo a nossa parte, não jogando lixo na rua, isso significaria que, para a gente, as cidades limpas são importantes. Então, isso daí entra numa pauta. Por exemplo, em São Paulo, na última eleição para vereadores, não entrou nenhum vereador que a pauta ambiental era como principal. Sim. Significa o quê? Que para a cidade de São Paulo, por exemplo, para os cidadãos que estão lá, que vão votar, essa pauta não está sendo relevante e importante. Sim.
Lembrando ao amigo que nos escuta, que nos assiste, que, em média, nós produzimos 1 quilo de lixo por dia. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, faça a conta por ano o que é um aterro sanitário, né, Elaine? Quer dizer, é uma loucura isso, né? Isso, e aí a gente ainda está contando, né, os resíduos que a gente acaba separando e destinando. Mas e os que estão na rua, que nem tem como, né? Porque o volume é tão grande. E o impacto que isso traz para a gente, inclusive na questão das enchentes, né? As galerias ficam entupidas e aí chove e enche, né, as ruas. Urina de rato vai junto, né? E aí contamina, as pessoas ficam doentes. Quer dizer, é um cenário todo contaminante de péssimas ideias, né? Vamos dizer assim, né? É isso mesmo. E outra, existe hoje no Brasil, né? E eu acredito que com a pandemia esse número aumentou, mais de 1 milhão de pessoas que vivem diretamente da reciclagem. Nossa. Então, eu separando o meu resíduo em casa de forma adequada, né, eu poderia estar contribuindo com que a gente olha como lixo, isso daí é alimento para pessoas, né? Sim, é comida. É comida. É comida. Uma garrafa de plástico é um prato de arroz, né, para muitas pessoas, né? É verdade. Então a gente precisa. E outra, né? O maior número das pessoas que estão em cooperativa são mulheres, que levam isso como sustento para os seus filhos. Para os filhos, né? Muito, Então, muito bem se você lembrado. não quer separar, né? Ter aqui, é claro que a gente sabe que é uma dinâmica, no começo você fica ali meio atrapalhado, acha que aquilo ali é um esforço. Se você não quer ter esse esforço para a preservação do meio ambiente e contribuir aí para que a gente tenha uma diminuição aí no impacto nas mudanças climáticas, pense, né, que uma outra pessoa vai estar levando, pense no aspecto social e lembre que uma outra pessoa pode estar se alimentando quando a gente separa esses nossos resíduos de forma adequada. E aqui vai uma dica também para as pessoas que acompanham a nossa programação. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem, se recolhe aqui nas quartas-feiras, passa o caminhão do reciclado, né? Então, assim, e é curioso que antes do horário, antes das 8 da manhã, passam algumas pessoas e começam a antecipar-se a passagem do caminhão, porque elas preferem, obviamente, levarem para fazer dinheiro com isso. Não dê nó nos saquinhos, nos sacos. Deixe aberto, porque assim facilita para o coletor desse resíduo que ele possa separar aquilo que lhe aprouver, melhor lhe aprouver. Então, não dê nó, deixa aberto. Põe lá na calçada, se der para separar latinha de embalagem de leite, por exemplo, que são as coisas mais comuns, né, de longa vida dentro de casa, faça isso, não custa nada para a gente e facilita a vida de muita gente. Tira um nó, desata o nó da vida do cidadão. Tá? Dilane, me diz uma coisa. Se de um lado você tem uma tarefa operacional evidente de importante, tem também o trabalho de conscientização. Como é que isso é dividido na história de vocês, nos produtos de treinamento que vocês oferecem, vocês vão às empresas? Como é que faz essa conexão aqui para quem quiser saber mais e te chamar para aprender contigo? Bom, a gente tem várias formas, né? A gente trabalha muito junto com as escolas, então tem as escolas que recebem, os alunos que recebem a capacitação, ações práticas, né? Participam de ações práticas. A própria participação de um mutirão de limpeza, de uma ação de plantio, de uma implementação de uma compostagem ou de uma horta, ela já tem ali um viés educativo, né? As pessoas acabam quem participa com a gente nos mutirões, elas não são pessoas que estão olhando ali para essa pauta de resíduos, então elas não têm o hábito de ficar olhando que tem lixo descartado de forma inadequada nas ruas, por exemplo, ou resíduos, né? E aí o próprio mutirão é uma oportunidade. A gente sempre faz o mutirão e no final a gente faz ali a separação, né? E a gente envolve o catador para ajudar nessa orientação do público que está participando com a gente, até para entender o que é reciclável, o que não é, qual é o tipo de destinação, porque a gente sabe que a cadeia ainda precisa, né, avançar um pouco para que a gente tenha aí uma destinação adequada de todos os resíduos que são produzidos, né, de todas as embalagens que são produzidas, então tem essa parte educativa. Nós também capacitamos aí líderes, né, no Brasil para que eles participem das ações, a gente engaja esses líderes não só para o Dia Mundial da Limpeza, né, mas dentro aí da campanha do Eu Cuido do Meu Quadrado, a gente criou uma ação contínua
Então, dentro desse Eu Cuido do Meu Quadrado, nós colocamos aí datas comemorativas ao longo do ano e a gente tem todo um material e capacitação desses líderes para que eles possam engajar suas localidades. Dia da Água, Dia da Terra, né? A gente teve aí agora, dia 18, Dia Mundial da Limpeza Digital. Depois a gente vai ter agora o Dia do Meio Ambiente e Oceanos, Dia Mundial da Limpeza e em novembro a gente fecha aí com a ação do Dia dos Rios. Então, a gente vai propondo essas ações, seja ações que possam ser feitas em grupos, de forma individual, até dentro da sua casa, por exemplo, né? A gente lançou aí um desafio já de diminuir o tempo de banho em 1 minuto, que você economizaria mais de 9 mil litros de água por ano. Então, são ações simples e práticas que todo mundo pode colocar aí no seu dia a dia e contribuir aí, né? Quando a gente olha todas as pessoas participando, imagina se 220 milhões de pessoas deixassem, né, diminuir seu tempo em um banho. Quanto que a gente não economizaria de água, por exemplo, né? Sim, sim. E, Edilene, se eu estou bem entendendo, quer dizer, vocês estão voltadas para ONGs ou para organizações que trabalham com a reciclagem, mas há também há interesse de, no futuro, treinar as empresas a separarem seu lixo, as pessoas? Sim. Como é que é já isso? Fazemos isso, na já verdade. Tá fazendo? Já fazemos isso, fazemos trabalhos de voluntariado corporativo também, com várias empresas, né? A gente fechou essa semana aí uma ação com a Pinterest, a Bloom é uma ação que a gente faz não só mutirão de limpeza, na verdade é revitalização de escolas, então a gente vai com os colaboradores da empresa para uma escola pública, a gente revitaliza com pintura, revitaliza implementando horta dentro da escola, então a gente muda ali o cenário da escola, implementa a logística, né, de resíduos dentro da escola também, com a participação dos colaboradores e também faz essa ação dentro das empresas. Muito interessante isso daí, quer dizer, então você está trabalhando para jovens, crianças e também adultos que estão ainda um tanto quanto deseducados, né? Naturalmente, as crianças, a absorção das ideias é mais fácil? Muito mais fácil, né? A gente lançou ano passado mais dois movimentos, que são Jovens que Limpam. Então, o nosso presidente dos Jovens que Limpam tem 17 anos, já palestrou aí com o movimento Dia da Terra, né? Então, ele participou com vários países do mundo, né? E foi bem elogiado. E a ideia é que o jovem mobilize o jovem, porque jovem tem um outro linguajar, então a gente saiu agora da ação de Recife, já com jovens também engajados nessa pauta de meio ambiente, também com uma nossa embaixadora, né, da educação ambiental, a Vera Mello, lá do Rio de Janeiro. A gente lançou o ano passado Crianças que Limpam, que também é envolver essas crianças para serem líderes, né, de engajamento também de outras crianças para limpar aí também as nossas cidades pelo Brasil. Você nota... há quanto tempo você está à frente da direção do Instituto? Uns 8 anos já. Uns 8 anos. Você consegue perceber uma evolução? Ainda não? Como é que é isso aí? Sim. Eu acho que as próprias redes sociais, ela trouxe esse movimento, né? No começo, por exemplo, primeira ação do Instituto Limpa Brasil. Fomos proibidos de fazer o mutirão numa cidade do Brasil sob pena de prisão. Porque o entendimento era, se você está vindo na minha cidade chamar a sociedade para limpar, significa que a minha cidade é suja. Então, imagina... Você está me chamando de porco. Tá falando que eu sou ineficiente no meu trabalho. E, na verdade, não. Era dizer que, mesmo com a eficiência, se não tiver o apoio da sociedade civil, se a gente não entender que nós somos responsáveis em manter as nossas cidades limpas, a cidade não vai ser limpa nunca. Né? Hoje não, você vê que hoje as cidades querem esse entendimento, esse engajamento e essa participação da sociedade civil é muito importante. Eu digo que a gente não vai conseguir nem implementar a logística reversa se a sociedade não entender que tem que separar o resíduo, né? Não adianta o poder público criar uma política pública, as empresas aí, que produzem embalagens, criar estruturas para recebimento desses resíduos, se a gente não separar o nosso material. Né? A gente tem aí os dados da própria cidade de São Paulo, quando você falou aí da coleta seletiva, a gente tem uma coleta seletiva em quase toda a cidade de São Paulo. Então, é só pegar os dados. A gente tem uma separação muito pequena das pessoas para entregar esse material, e quando entrega, na maioria das vezes, está tudo misturado. Sim. E acaba entrando como rejeito. Ou seja, a conscientização, ela precisa ser muito mais efetiva, né? A gente teria que ter começado com a conscientização para depois entrar
na implementação de política pública e também na implementação do envolvimento das empresas. E eu falo também. E você sabe que, desculpa te interromper, mas é que está vindo na minha cabeça, eu sinto uma certa vergonha de algumas coisas, porque é o seguinte, né? Como eu levanto relativamente cedo, né, e coloco 6 horas da manhã o reciclado na rua, quando é 6h30, 7 horas, eu estou ouvindo aquele barulhinho de alguém que está remexendo lá, né? E a pessoa, se eventualmente estiver tomando um café, alguma coisa que eu possa perceber a pessoa ali fazendo isso, né? Ele vem educadamente, eu posso mexer no seu lixo? Eu tenho umas, assim, dá um tamanho de vergonha danado, pô, o cara já está mexendo no lixo, né? Se eu colocar rejeito, coisa úmida junto, para um cara que está se dispondo à vida desgraçada de enfiar a mão e tem lá cocô de cachorro junto, não sei o quê, porra, quebra o galho do cara, pô, você está tomando um café gostoso aqui em casa, deixa o saquinho sem nó, deixa a coisa limpinha, né? Coopere com as pessoas, é muito pouco. E eu acho que essa educação da alma do ser humano está sendo necessária, né? Como é que você enxerga transformar esse DNA do interior do ser humano nisso? Assim, eu vejo, né, que a gente ainda pode perguntar para ele, dentro dos resíduos que nós estamos gerando, qual que é interessante, porque às vezes tem uns que não têm ainda a cadeia, né, efetivada e a questão da economia envolvida, para ele não é interessante. A gente ainda poderia separar o que ele quer, para que ele não tenha que abrir o saco, para que ele não tenha aí que, né, que a gente sabe que não dá para condenar, mas alguns a gente sabe que rasga e deixa na rua, mas a maioria não é assim. Né? E a gente acaba generalizando, dizendo que todos aqui fazem isso, né? Não, eu posso Na afirmar. minha rua também não é. Assim, os caras pedem permissão e desenvolveram estratégias para tirar nó. Inclusive, outro dia eu estava com um problema no meu sapato, eu até pensei, eu falei, eu vou esperar quarta-feira de manhã, eu vou entregar para o cara, ele vai resolver isso para mim. E é isso mesmo. Então, a gente pode perguntar, né? Qual dos resíduos que você vê, qual que é interessante? Eu posso separar, de repente, o dele e já deixar ele nominado. Aqui já separei os seus resíduos, porque você cria uma relação. Eu acho que falta muito isso que você, né? Você saiu lá e foi lá e teve um contato com ele. A gente perdeu a relação humana. Sim. Relação humana, então a gente não se importa com o outro, né? Às vezes a gente vive aí uma situação onde a gente tem problemas dentro de casa e se extrapolou para a parte externa, né? E a gente precisa realmente resgatar essa relação humana para que a gente possa viver em uma sociedade melhor. Perfeito, Edilane. Bom, eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar, eu queria te perguntar outra coisa. Você tem contato com com a organização, né, central, né, que fica na Estônia, se não me falha a memória, e com outros países, como é que você está vendo esse cenário comparativamente? Bom, todos os países têm problema ainda de resíduos descartados de forma inadequada. Inclusive, a gente teve uma conferência global agora na Estônia, agora em janeiro, né? Ainda o Brasil foi um dos países premiados na conferência. Claro que os desafios para a América Latina ele é muito maior, até pela questão financeira. Sim. A gente precisa do envolvimento maior das empresas, né? A gente vê o envolvimento das empresas aqui, por exemplo, no Brasil, muito mais empresas que são ligadas a comércio fora do país e por conta da pressão fora, eles acabam se movimentando aqui dentro. Sim. O ESG veio para ajudar nesse sentido também, sim, mas a gente precisa realmente, né, ter essa consciência e as grandes corporações olharem para essa questão ambiental. Assim como a sociedade precisa olhar também. Não estou querendo também colocar aí a responsabilidade só para coletiva, né? E o investimento nos países da América Latina tem que ser muito mais efetivo, que são tanto que a conferência do próximo ano vai ser na América Latina, no Panamá, por conta das dificuldades, inclusive, dos participantes irem para as conferências globais. Porque custa caro, obviamente. E não tem investimento, né? O único país que foi o Brasil. Né? Então, de vários países da América Latina que estão na conferência, teve um país que conseguiu ir representar a América Latina. Então, isso realmente precisa mudar. Precisamos de mais investimentos, né? A gente tem um país maravilhoso, um país riquíssimo, né, no sentido de riquezas naturais, e a gente precisa enxergar, né, assim como você falou da bióloga, que tem todos os estudos, o impacto que a gente traz nos oceanos,
a gente tem que lembrar o que a gente joga para o universo volta, né? Hoje a gente está se alimentando de peixes que se alimentam de plástico, ou seja, nós estamos comendo petróleo. Isso tem impacto na nossa saúde. Então, a gente precisa deixar de ignorar, né? Eu lembro que, só para finalizar, que eu sei que eu falo bastante, Não, tá há ótimo. 2 anos atrás, eu sempre faço palestras com uma professora da FMU que a gente tem parceria, e a gente falava, as mudanças climáticas, dá a impressão que dava, o sentimento que ia ser daqui 10, 12 anos, né? Os impactos são agora, a gente está vivenciando esses impactos. Então, a impressão do que a gente tinha que fosse acontecer daqui 10, 12 anos está sendo agora. A gente precisa realmente olhar. E as mudanças climáticas, elas influenciam diretamente na produção de alimentos. E aí tem que inserir mais agrotóxico, que vai contaminar o alimento que a gente consome. E aí, por isso que a gente vê pessoas mais doentes. Quantas pessoas com câncer tem hoje? Sim. A gente precisa abrir o olho para isso. A gente não está falando de vamos salvar o meio ambiente, a floresta. Vamos salvar a gente também. Por sinal, eu sempre achei que esse viés de vamos salvar a girafa e o elefante está muito errado, porque você tem que olhar a coisa global, não é o bichinho, né? É o universo que você vive, né? É até o lixo que fica de antenas e informação da NASA, os satélites soltos aí, lixo que tem no espaço, né? Quer dizer, tem lixo para tudo quanto é lugar. Então, é olhar todo esse cenário. Bom, minha amiga, o papo está ótimo e daria para conversar dias com você, então já estou te convidando para você retornar em breve e estou te convidando, aproveitando aqui, para dizer que o Portal Sustentabilidade receberia com muita honra seus conteúdos escritos para a gente colocar dentro do nosso site, para que você divulgue suas ações e a gente possa levar para o mundo, tá bom? Muito obrigada aí pela oportunidade e um bom sábado aí para todas. Muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, trazendo informação de gente que faz. Como a gente faz todas as semanas, nós só trazemos pessoas que estão, de fato, contribuindo para um mundo melhor. Aí está um grande exemplo desse instituto dirigido pela Edilane Fernandes. Um abraço e até breve.